Ela estava correndo, desesperada, como se a vida dependesse disso. A chuva caía forte, o coração batia sem controle. E tudo o que ela queria era fugir. Fugir dele, do passado, do medo que não a deixava respirar. Mas foi em um tropeço, no meio da rua, que tudo mudou. As laranjas rolaram pelo chão, uma a uma, até parar, exatamente aos pés de um homem que ela nunca deveria ter encontrado. Um homem perigoso, frio e completamente fora do mundo dela. Ele poderia ter ido embora, poderia ter ignorado, mas não foi isso que aconteceu. Ele olhou para aquela única laranja e depois seguiu o caminho dela, assustada, vulnerável, perdida. E foi ali, naquele instante improvável, que uma escolha mudou tudo. Porque, às vezes, o maior perigo da sua vida é também o começo de uma história que você nunca vai conseguir esquecer. E essa é uma dessas histórias. Olá, meus queridos. Antes de começarmos, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisada sempre que sair uma nova história. Me conte também de qual cidade está me ouvindo. Vou adorar saber. Agora vamos começar. A noite já havia engolido quase toda a cidade, quando tudo começou a dar errado. As luzes dos postes tremulavam ao longo da rua estreita, projetando sombras irregulares no asfalto ainda úmido de uma chuva recente. O ar estava frio, carregado daquele silêncio estranho que antecede algo, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. E ela corria. Os passos apressados ecoavam descompassados contra o chão. O coração batia tão forte que parecia querer escapar pela garganta. A respiração vinha curta, falhando, misturada ao medo que apertava o peito como uma mão invisível. Ela não olhava para trás, mas sabia que ele estava vindo. Para! A voz dele cortou o silêncio da rua, distante, mas ameaçadora o suficiente para fazê-la acelerar ainda mais. Os dedos tremiam ao segurar a sacola de papel contra o corpo. Dentro dela, algumas laranjas rolavam umas contra as outras a cada passo apressado, como se também estivessem em fuga. Só mais um pouco, só mais um pouco. Ela repetia em pensamento, tentando convencer o próprio corpo a não desistir. Mas o medo cobra seu preço, e o chão não perdoa distrações. O tropeço veio de repente. O pé prendeu em uma pequena irregularidade do asfalto, e antes que pudesse reagir, o mundo virou. O impacto foi seco, duro, arrancando um suspiro dolorido de seus lábios. A sacola escapou de suas mãos. E então, tudo se espalhou. As laranjas rolaram pela rua em direções diferentes, pequenas esferas de cor vibrante, contrastando com o cinza da noite. Uma delas seguiu mais longe, girando lentamente até perder força. Parou, bem diante de um sapato social impecavelmente polido. O carro estava ali há poucos segundos. Um veículo escuro, silencioso, quase imperceptível até aquele momento. Elegante, imponente. Fora do lugar naquela rua simples. A porta se abriu. Ele saiu. O movimento foi calmo, preciso, como alguém que não precisava ter pressa para ser notado. Alto, postura firme, presença que parecia ocupar mais espaço do que realmente deveria. Seus olhos não foram imediatamente até ela. Foram até a laranja. Ele a observou por um segundo, talvez dois, como se aquele pequeno detalhe inesperado tivesse quebrado a lógica da noite. Então seguiu o caminho que ela havia feito. O olhar subiu lentamente. Atravessou o asfalto. Passou pelas outras laranjas espalhadas. E encontrou ela, caída, tentando se levantar, mas claramente sem conseguir organizar o próprio corpo entre a dor, o medo e o desespero. Os olhos dela estavam marejados. O cabelo levemente bagunçado colado ao rosto. As mãos trêmulas apoiadas no chão. E quando percebeu que não estava mais sozinha, ela o olhou. Foi um daqueles instantes raros, silenciosos, em que duas vidas se cruzam antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Mas o momento quebrou rápido.
Eu sei que você consegue correr mais do que isso. A voz do homem que a perseguia surgiu novamente, agora mais próxima. Ela congelou. O desespero voltou com ainda mais força. O desconhecido à sua frente percebeu. Seus olhos mudaram, quase imperceptivelmente. Mas mudaram. Algo entre análise e decisão. Sem dizer uma única palavra, ele deu um passo à frente. Pegou a laranja do chão e a girou brevemente entre os dedos, como se aquele pequeno objeto tivesse algum significado oculto. Então falou com uma calma que contrastava completamente com o caos ao redor. Levante! Ela hesitou. Por favor, a voz dela saiu baixa, quebrada. Eu só preciso... Ele a interrompeu, não com grosseria, mas com firmeza. Levante, agora! Havia algo na forma como ele disse aquilo. Não era um pedido. Era uma certeza. E, estranhamente, ela obedeceu. Com dificuldade, apoiando-se como pôde, ela se levantou. As pernas ainda tremiam, o coração descompassado. Ele abriu a porta do carro. Entre. Ela olhou para ele, depois para a rua, depois para trás. A silhueta do outro homem já aparecia na esquina. O tempo acabou. Sem pensar mais, ela entrou. A porta se fechou com um som seco, e no mesmo instante o carro arrancou. Lá fora, a figura que a perseguia parou abruptamente, assistindo o veículo desaparecer na escuridão. Lá dentro, o silêncio era quase ensurdecedor. Ela apertava as mãos no colo, tentando controlar a respiração. O corpo ainda em estado de alerta. Ele dirigia com tranquilidade, como se nada daquilo fosse incomum. Alguns segundos se passaram, talvez minutos, até que, sem tirar os olhos da estrada, ele perguntou: ele ia te machucar? Ela demorou a responder. Engoliu em seco. Já machucou. O carro seguiu pela avenida vazia, e pela primeira vez naquela noite, ela sentiu que talvez estivesse segura, mas ainda não sabia a que custo. O interior do carro parecia outro mundo. O som da cidade ficou para trás, substituído por um silêncio controlado, quase confortável, mas ainda assim carregado de tensão. O cheiro leve de couro e algo amadeirado preenchia o ambiente. Ela não ousava se mexer muito. Mantinha as mãos entrelaçadas no colo, apertando os próprios dedos, como se aquilo fosse a única forma de se manter presente. A respiração, aos poucos, começava a desacelerar, mas o coração ainda não tinha entendido que a fuga tinha acabado. Ela olhou discretamente para o homem ao volante. O perfil dele era marcado, sério, concentrado. Havia uma tranquilidade incomum em seus gestos, como alguém acostumado a situações imprevisíveis. Isso, de alguma forma, a deixava ainda mais inquieta. Obrigada, ela disse finalmente, quase em um sussurro. Ele não respondeu de imediato, como se estivesse decidindo se valia a pena. Você não deveria agradecer tão rápido, disse depois de alguns segundos. Ela franziu levemente a testa. Por quê? Agora ele a olhou. Não por muito tempo, mas o suficiente. Porque você não sabe quem eu sou. O silêncio voltou, mas dessa vez mais denso. Ela desviou o olhar, sentindo um leve arrepio percorrer os braços. Não de medo exatamente, mas de algo difícil de nomear. Eu deveria me preocupar? Perguntou, tentando manter a voz firme. Um quase sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Rápido, contido. Ainda não. Aquilo não era exatamente reconfortante. Ela respirou fundo. Meu nome é... Começou, mas ele interrompeu. Eu sei. Ela travou. Como assim? Eu ouvi ele gritar. O estômago dela revirou. O nome que ela queria deixar para trás agora estava ali, dentro daquele carro. Você não precisa repetir. Ele completou. Ela assentiu devagar, olhando para as próprias mãos. Por alguns segundos ficou em silêncio, até que percebeu algo. Você ainda não me disse o seu nome. Ele virou o volante com suavidade, entrando em uma rua mais tranquila, iluminada por árvores altas e casas grandes. Demorou um pouco para responder. Não disse. Ela esperou, mas ele não completou.
E isso dizia muito mais do que qualquer apresentação. O carro começou a desacelerar. Ela olhou pela janela. Não reconhecia aquele lugar. Casas elegantes, portões altos. Uma rua silenciosa demais para aquela hora. O carro parou diante de um portão imponente, que se abriu automaticamente. O coração dela apertou novamente. "Onde estamos?" perguntou sem conseguir esconder a apreensão. "Em um lugar onde ele não vai te encontrar hoje." A resposta foi direta, mas não totalmente tranquilizadora. O carro entrou. E à medida que avançava pela longa entrada cercada por jardins bem cuidados, uma sensação estranha tomou conta dela. Segurança, misturada com incerteza. Proteção, misturada com perigo. O carro finalmente parou. Ele desligou o motor. O silêncio agora era absoluto. Antes de sair, ele olhou para ela mais uma vez. Dessa vez com um pouco mais de atenção. Como se estivesse avaliando algo além do óbvio. "Você está tremendo." Ela tentou negar, mas não conseguiu. Ele abriu a porta. "Venha, você precisa se acalmar." Ela hesitou por um segundo. Aquele era o ponto sem volta. Mas então lembrou da voz, da perseguição, do medo. E saiu do carro. A porta se fechou atrás dela. E, sem saber, ela acabava de entrar em um mundo que mudaria tudo. Inclusive, quem ela era. O som do portão se fechando atrás deles ecoou mais do que deveria. Ela não sabia explicar o porquê, mas aquele som trouxe uma sensação estranha, como se naquele instante algo tivesse sido definitivamente deixado para trás. Ou talvez algo tivesse começado. A casa à sua frente era grande. Não apenas grande, imponente. As luzes externas iluminavam a fachada com suavidade, revelando linhas modernas, vidro, pedra e um cuidado quase excessivo com cada detalhe. Mas não era isso que mais chamava a atenção. Era o silêncio. Não havia vozes, não havia movimento, não havia vida aparente. Apenas calma demais. Ela abraçou os próprios braços, tentando se aquecer, ou talvez se proteger. Ele percebeu. "Você não precisa ficar nervosa", disse, fechando a porta do carro com tranquilidade. Ela soltou um leve suspiro, quase sem humor. "Eu acho que preciso, sim." Ele a observou por um segundo, e pela primeira vez houve algo diferente em seu olhar. Não era frieza. Era compreensão contida. "Justo", respondeu simplesmente. Sem dizer mais nada, ele começou a caminhar em direção à entrada. Ela hesitou. Olhou para trás por um instante, para o portão agora fechado. Não havia mais rua. Não havia mais fuga. Então respirou fundo e o seguiu. O interior da casa era ainda mais silencioso. Amplo, organizado, elegante. Mas vazio. Cada passo dela parecia ecoar no chão, fazendo com que se sentisse deslocada ali, como se estivesse invadindo um lugar onde não pertencia. Ele deixou as chaves sobre uma superfície de madeira escura e tirou o paletó com naturalidade. "Sente-se", disse, apontando para um sofá. Ela obedeceu devagar. Os olhos percorriam o ambiente, atentos a cada detalhe, como se buscassem alguma pista sobre quem ele realmente era. Fotos nenhuma. Objetos pessoais? Quase inexistentes. Era uma casa bonita, mas sem história visível. "Você mora sozinho?", perguntou antes mesmo de pensar. Ele afrouxou levemente o colarinho da camisa. "Sim." Curto, direto. Ela assentiu, olhando para as próprias mãos novamente. O silêncio voltou, mas dessa vez não era desconfortável. Era carregado. Ele caminhou até um pequeno bar discreto e serviu um copo de água. Voltou até ela e estendeu o copo. "Beba." Ela aceitou. Os dedos dos dois se tocaram por um breve instante, e por algum motivo, aquilo foi mais intenso do que deveria. Ela rapidamente desviou o olhar, levando o copo aos lábios. "Obrigada." Ele permaneceu de pé por alguns segundos, observando-a, como se estivesse tentando entender algo. "Ele faz isso há quanto tempo?" A pergunta veio de repente. Ela travou, os olhos fixos no copo.
Tempo demais. A voz saiu baixa. E por que hoje foi diferente? Ela demorou a responder. Respirou fundo. Porque hoje eu decidi que não ia mais voltar. O silêncio que veio depois não era vazio. Era significativo. Ele assentiu lentamente, como se aquela resposta tivesse algum peso maior do que parecia. Então você fez a escolha certa. Ela ergueu os olhos para ele. Havia algo ali, algo que não era apenas uma frase comum. Era quase pessoal. Nem sempre parece, ela murmurou. Ele sustentou o olhar dela por mais tempo dessa vez. As escolhas certas raramente parecem fáceis no começo. Aquilo ficou no ar. E pela primeira vez desde que entrou ali, ela sentiu algo diferente do medo. Sentiu calma. O tempo parecia ter diminuído o ritmo dentro daquela casa. Ou talvez fosse apenas a forma como tudo ali funcionava. Sem pressa, sem ruído, sem excessos. Ela já não tremia tanto, mas ainda não conseguia relaxar completamente. Ele, por outro lado, parecia exatamente o mesmo desde o início. Controlado, impenetrável, mas não indiferente. Você pode ficar aqui esta noite, disse ele, quebrando o silêncio. Ela ergueu o olhar rapidamente. Eu não quero incomodar. Não está incomodando. A resposta veio antes mesmo dela terminar. Firme, sem espaço para discussão. Ela hesitou. Eu posso ir embora depois quando... Não. Ele interrompeu novamente, mas dessa vez o tom foi mais baixo, mais sério. Você não vai sair essa noite. O coração dela acelerou. Não de medo, mas da intensidade daquilo. Ele ainda pode estar procurando por você. Ela engoliu em seco. Fazia sentido. Mas ainda assim... Eu nem sei seu nome, disse quase como um reflexo. Dessa vez ele demorou. Passou a mão pelo cabelo, desviando o olhar por um instante, como se aquela pergunta carregasse mais do que deveria. Quando voltou a encará-la, havia uma leve mudança em sua expressão. Daniel! O nome veio simples, mas ficou. Ela repetiu mentalmente. Daniel. Eu sou a... Começou. Eu sei, ele disse novamente, mas agora o tom era mais suave. Ela soltou um pequeno suspiro. Então isso não é muito justo. Um leve traço de algo quase divertido surgiu no olhar dele. Talvez não. Pela primeira vez, o clima ali suavizou, mas não por completo, porque havia algo crescendo. Silencioso, constante, inegável. Alguns minutos depois ele a conduziu até um quarto. Simples, mas confortável. Arrumado com cuidado, como se raramente fosse usado. Você pode ficar aqui. Ela entrou devagar, observando o espaço. Obrigada, de verdade. Ele assentiu, mas antes de sair hesitou. Algo raro. Se precisar de qualquer coisa... Ele não terminou a frase, mas ela entendeu. Eu sei. Os olhares se encontraram novamente, mais longos dessa vez, mais carregados. Como se algo estivesse começando a existir ali, ainda sem nome, ainda sem forma, mas impossível de ignorar. Ele foi o primeiro a desviar. E saiu. A porta se fechou suavemente. Ela ficou sozinha, mas não como antes. Agora havia um turbilhão dentro dela. Medo, alívio, confusão e algo novo. Algo que surgia devagar no meio de tudo aquilo. Ela caminhou até a janela. A noite lá fora estava calma, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia. Tudo havia mudado. E em algum lugar daquela casa, ele também sabia. A casa continuava em silêncio, mas agora era um silêncio que observava. Ela estava deitada, mas não dormia. Os olhos fixos no teto enquanto os pensamentos se embaralhavam dentro dela. A cena da rua ainda vinha em flashes. A corrida, a voz, a queda. E então... ele, Daniel. O nome parecia ter peso. Estranhamente, segurança. Ela virou de lado, puxando levemente o cobertor, como se aquilo pudesse protegê-la de algo que nem sabia explicar. Mas não era medo do que estava lá fora. Era do que estava começando aqui dentro. No peito.
na forma como o olhar dele tinha ficado gravado em sua memória, na forma como ele falava pouco, mas parecia entender muito. Ela fechou os olhos. Mas o sono não veio. Do outro lado da casa, Daniel não estava no quarto. Ele permanecia de pé, diante de uma janela alta, observando a escuridão do lado de fora como se ela pudesse responder alguma coisa. As mãos nos bolsos, a postura firme, mas o olhar distante, pensativo, inquieto, algo extremamente raro. A imagem dela não saía da sua mente. A forma como caiu, a forma como olhou para ele, aquele desespero, misturado com uma confiança que ela nem sabia que estava depositando. Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Aquilo não deveria estar acontecendo. Não com ele. Não daquele jeito. Ele estava acostumado a controlar tudo. Situações, pessoas, distâncias. Mas ela tinha entrado na vida dele como aquela laranja rolando pela rua. Inesperada, fora de lugar. Impossível de ignorar. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse afastar os próprios pensamentos. Isso não é uma boa ideia, murmurou para si mesmo em voz baixa. Mas já era tarde demais para simplesmente ignorar, porque pela primeira vez em muito tempo, ele se importava. O amanhecer chegou devagar. A luz suave atravessava as cortinas, desenhando linhas douradas pelo quarto. Ela finalmente tinha adormecido, mas não profundamente. O corpo ainda estava cansado. A mente não. Um som, distante, mas suficiente. Ela abriu os olhos de repente, o coração acelerando no mesmo instante, como se o perigo ainda estivesse à espreita. Ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo, tentando entender. Outro som, agora mais claro. Vozes, baixas, mais firmes. Ela se sentou devagar na cama, o peito subindo e descendo com mais rapidez. O medo não tinha ido embora. Ele só estava esperando. E agora parecia ter voltado. Ela se levantou, os pés descalços tocando o chão frio. Caminhou até a porta com cuidado. Abriu um pouco, o suficiente, e ouviu. A gente perdeu o rastro dela depois daquela rua. A voz era masculina, desconhecida. Ele não desiste fácil, respondeu outra. O coração dela gelou. Ele não precisava de mais explicação. E se alguém tiver ajudado? Silêncio. Pesado. Trosim dissassin, então essa pessoa vai se arrepender. O ar pareceu desaparecer dos pulmões dela. As mãos começaram a tremer novamente. Eles estavam procurando. Ainda e mais perto do que ela imaginava. Ela deu um passo para trás. Outro. Até sentir algo. Um toque. Firme. Mas não brusco. Ela se virou rapidamente. Daniel. Ele estava ali. Muito perto. Perto demais. Os olhos dele estavam diferentes. Não havia mais calma ali. Havia alerta. Intensidade. Proteção. Volta para o quarto, disse em voz baixa, mas firme. Ela não conseguiu responder. Agora. Dessa vez, ela obedeceu sem questionar. Mas antes de fechar a porta, olhou para ele e viu algo que fez seu coração apertar de um jeito novo. Ele não estava apenas ajudando. Ele estava envolvido, de um jeito que nem ele parecia aceitar. Minutos depois, ele entrou no quarto. Fechou a porta com cuidado. Ela estava de pé, no meio do espaço, completamente perdida entre o medo e a necessidade de entender. A voz dela falhou. Eles sabem que eu estou aqui. Ele negou levemente. Não, mas não parecia totalmente convencido. Ela percebeu. Daniel. O nome dele saiu diferente dessa vez. Mais próximo. Mais carregado. Ele a olhou. E aquele olhar demorou mais do que devia. Eu não quero que você se machuque por minha causa, ela disse quase em um sussurro. Aquilo atingiu algo nele. Direto. Profundo. Ele deu um passo à frente. A distância entre eles diminuiu. O ar ficou mais denso. Você não é o problema aqui. A voz dele saiu mais baixa, mais próxima. O problema é o que vem atrás de você. Ela engoliu em seco.
mas não recuou. Então por que eu sinto que... Ela parou. Ele inclinou levemente a cabeça. Ela hesitou, mas disse que eu acabei de entrar em algo muito maior do que eu consigo entender. O silêncio que veio depois não era vazio, era verdade. Ele sustentou o olhar dela por longos segundos e então respondeu. Por que entrou? O coração dela disparou, mas não de medo, não só. Havia algo mais ali, algo perigoso e, ao mesmo tempo, impossível de evitar. Ele deu mais um passo, agora muito perto, perto o suficiente para que ela percebesse detalhes que antes passavam despercebidos. O leve cansaço no olhar dele, a respiração controlada, a tensão nos ombros. Você ainda pode ir embora quando isso acabar, disse ele em voz baixa, e esquecer tudo isso, mas nem ele parecia acreditar no que estava dizendo. Ela balançou a cabeça quase sem perceber. Eu não acho que seja tão simples assim. Os olhos dele se prenderam novamente. E naquele instante, algo mudou. Não era mais apenas proteção. Não era mais apenas acaso. Era escolha, mesmo que ainda não fosse dita em voz alta. O quarto parecia menor agora. Ou talvez fosse a presença dele. Ou o que existia entre os dois. O ar estava carregado, não de medo, mas de algo mais difícil de enfrentar. Ela ainda estava parada no mesmo lugar. E ele, perto demais, não o suficiente para tocar, mas o bastante para que ela sentisse. A respiração dele. A tensão, o cuidado contido. Como se cada movimento estivesse sendo calculado para não ultrapassar uma linha que ele mesmo havia traçado. Uma linha invisível, mas muito clara para ele. Você precisa confiar em mim, disse Daniel por fim. A voz dele saiu baixa, firme, mas havia algo ali, algo que não estava no controle total. Ela sustentou o olhar. Eu estou tentando. A resposta foi honesta, sem defesa, sem máscara. Aquilo o atingiu de uma forma inesperada. Ele desviou o olhar por um segundo, passando a mão lentamente pela nuca. Um gesto pequeno, mas que revelava mais do que qualquer palavra. Isso já é mais do que eu esperava, murmurou. Ela observou cada detalhe, cada pausa, cada escolha de silêncio. Não porque parece que você está tentando me manter distante, perguntou com cuidado. A pergunta pairou entre eles, pesada, direta. Ele não respondeu imediatamente. Caminhou alguns passos pelo quarto, como se precisasse de espaço ou de tempo, ou dos dois. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa, mais sincera, porque eu sei o que acontece quando alguém se aproxima demais do meu mundo. Ela sentiu aquilo, não como uma ameaça, mas como um aviso. E o que acontece? Ele a olhou, dessa vez sem desviar. Essa pessoa paga o preço. O silêncio caiu como um peso, mas, estranhamente, ela não recuou. Deu um pequeno passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. Eu já estava pagando um preço antes de te conhecer. Aquilo o fez parar, completamente. A diferença, ela continuou, a voz mais firme agora, é que pela primeira vez eu não estou sozinha. O olhar dele mudou. Algo dentro dele cedeu, mas apenas por um instante, porque logo depois ele recuou. Um passo, depois outro, como se precisasse restaurar aquela linha invisível. Você não deveria se acostumar com isso, disse mais frio, mais distante. Ela sentiu, como um choque. Com quê? Com a ideia de que eu sou a solução. Aquilo doeu, mesmo que ela não esperasse. Eu não acho que você seja a solução, respondeu com a voz mais baixa. Ele arqueou levemente o olhar. Então o que eu sou? Ela hesitou, mas disse. Alguém que apareceu quando eu mais precisava. O silêncio voltou, mas agora diferente, mais profundo, mais perigoso, porque nenhum dos dois sabia exatamente o que fazer com aquilo. O restante da manhã passou devagar, como se o tempo tivesse decidido observar em vez de correr. Ela estava na cozinha agora. O espaço era amplo, organizado,
quase perfeito demais. Mas pela primeira vez parecia menos vazio. Ela apoiava as mãos na bancada, olhando pela janela. A luz do dia trazia uma falsa sensação de normalidade, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo estivesse sob controle, mas não estava. Ela sabia disso, e ele também. O som dos passos dele se aproximando foi silencioso, mas perceptível. Ela não se virou imediatamente. "Você sempre anda assim?" perguntou com um leve suspiro. Sem fazer barulho nenhum, ele parou atrás dela. Hábito. De quê? De prestar atenção. Ela finalmente se virou. Os olhos encontraram os dele novamente, e mesmo sob a luz clara do dia, a intensidade não diminuiu. "Eu percebi." Houve um breve silêncio, mas não desconfortável, quase íntimo. Ele se aproximou um pouco mais, mas mantendo a distância segura. Sempre aquela linha, sempre aquele cuidado. "Eu pedi para reforçarem a segurança aqui", disse ele. A mudança de assunto veio como uma tentativa clara de retomar o controle. "Isso significa que eles podem vir até aqui?" Ela perguntou, a tensão voltando. "Significa que eu não vou deixar que cheguem perto de você." Direto, sem hesitação. Aquilo fez algo dentro dela aquecer, mas também assustar. "Você fala como se isso fosse simples." Ele a observou por alguns segundos. "Não é simples. Então por que você parece tão tranquilo?" Ele demorou a responder, mas quando respondeu, foi honesto. "Porque quando algo me importa, eu não erro." O coração dela falhou um instante. "E eu importo?" A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. O silêncio que veio depois foi o mais longo até agora. Ele não respondeu de imediato, mas também não desviou. Os olhos fixos nos dela, intensos, sinceros e perigosos. Você não deveria." Aquilo não era uma negação. E isso dizia tudo. Ela sentiu, de forma clara, profunda, inegável. E mesmo assim, não conseguiu recuar. "Mas eu importo", disse quase em um sussurro. Ele fechou os olhos por um breve segundo, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Quando abriu, havia uma decisão ali. Isso é exatamente o problema. A forma como ele disse aquilo não afastava, aproximava. Porque não era frieza, era medo. E ela reconheceu, porque também sentia. O silêncio entre eles agora não era mais vazio. Era cheio de coisas não ditas, de sentimentos começando a tomar forma, de escolhas que ainda não tinham sido feitas, mas já estavam acontecendo. Ela deu um pequeno passo à frente, sem perceber, ou talvez percebendo, e escolhendo ignorar. Ele não recuou dessa vez. E isso mudou tudo. A distância entre os dois agora era mínima, o suficiente para que cada respiração fosse sentida, para que cada detalhe se tornasse impossível de ignorar. Os olhos dele desceram por um segundo. Depois voltaram aos dela. "Controle, sempre controle, mas cada vez mais frágil. Você deveria manter distância de mim", disse ele em voz baixa, mas não se afastou. Ela respirou fundo. "Então por que você não se afasta?" A pergunta foi direta, sem fuga, sem medo. Ele não respondeu, porque não podia, porque não tinha uma resposta que não mudasse tudo. E naquele instante, eles entenderam. Sem palavras, sem promessas, sem definição, algo estava começando. Algo que nenhum dos dois estava preparado para sentir, mas que também nenhum dos dois parecia disposto a impedir. O dia avançava, mas a sensação de tranquilidade não. Era como se a casa inteira estivesse em estado de espera. Ela já não se sentia uma intrusa, mas também não se sentia segura o suficiente para esquecer. E talvez nunca esqueceria completamente. Daniel estava diferente, mais atento, mais silencioso, mais distante, não fisicamente, mas emocionalmente, como se tivesse voltado a erguer muros que, por um instante, quase haviam caído. Ela observava isso e sentia. "Você sempre fica assim?" perguntou ela, apoiada levemente na lateral da porta do escritório. Ele estava de costas diante de uma mesa ampla,
analisando algo que ela não conseguia ver, assim como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu: "Às vezes isso é necessário." Ela deu alguns passos para dentro. "E agora é um desses momentos?" Ele virou o rosto de leve. "Não totalmente. Sempre que alguém tenta ultrapassar certas barreiras, aquilo não era só sobre perigo. Era sobre ela." Ela percebeu. "Eu não estou tentando ultrapassar nada", disse com cuidado. Ele finalmente se virou completamente. Os olhos encontraram os dela, firmes, mas carregados. "É exatamente isso que está acontecendo." O coração dela apertou. "Assim só por eu estar aqui." Ele hesitou, e essa pequena hesitação disse mais do que qualquer resposta. Existem encontros que não parecem perigosos, até o momento em que você percebe que já não consegue sair deles. Ela respirou fundo. "Então por que você não me manda embora?" A pergunta foi direta, necessária, dolorosa. Ele não respondeu de imediato. Caminhou lentamente até mais perto dela. Cada passo medido, controlado. Mas havia algo ali que já não estava sob controle. "Porque você ainda não está segura." Resposta lógica, fria, mas incompleta. Ela sustentou o olhar. "Só por isso?" O silêncio, mais uma vez, mais pesado, mais revelador. Às vezes o silêncio não é falta de resposta. É o medo de dizer a verdade. Ele passou a mão pelo maxilar, desviando o olhar por um breve segundo. "Você faz perguntas difíceis." "Eu só faço as perguntas que você evita responder." Aquilo o atingiu. Direto, sem defesa. E pela primeira vez, ele não teve para onde fugir. "O meu mundo não é um lugar onde você deveria estar", disse ele por fim. A voz baixa, mas sincera. "Então por que parece que você não quer que eu vá embora?" O olhar dele se prendeu novamente. E dessa vez, não havia mais como esconder. O problema não era o perigo que vinha de fora. Era o que começava a crescer dentro. Ele deu um passo para trás, como se aquele momento tivesse chegado perto demais de um limite. Porque quanto mais você fica, mais difícil vai ser. Ela sentiu aquilo, mas não recuou. Difícil para quem? Ele a encarou. E, finalmente, disse: "Bom, para mim." O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era definitivo. Algo havia sido revelado, mesmo sem explicação completa. O fim da tarde trouxe um peso diferente. O céu começou a escurecer, carregado por nuvens densas, como se a própria cidade estivesse se preparando para algo. E, de certa forma, estava. Ela estava na sala, quando o som interrompeu tudo. Um celular vibrando. Curto, preciso, perigoso. Daniel olhou para o aparelho sobre a mesa. A expressão dele mudou no mesmo instante. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Ele atendeu. "Fala." A voz voltou a ser aquela que ela ainda não conhecia completamente. Mais fria, mais direta, mais distante. Ela observava de longe, mas cada segundo aumentava a tensão. "Onde?" ele perguntou. Silêncio. "Como assim, perto?" O coração dela acelerou. O medo não avisa quando vai voltar. Ele simplesmente encontra o caminho de volta até você. Ele desligou, virou-se lentamente, e pela primeira vez desde que ela o conheceu, havia algo claro no olhar dele. Preocupação. Real. "Eles estão mais perto do que eu esperava." O ar pareceu ficar mais pesado. O que isso significa? Ele não respondeu de imediato. Apenas caminhou até ela. Parou à sua frente. Mais próximo do que o habitual. "Significa que você precisa ir embora." O mundo dela parou. "O quê?" "Hoje." A resposta foi firme. Definitiva. Ela deu um passo para trás, como se aquilo tivesse sido um impacto físico. "Não. Você disse que eu estava segura aqui. E você estava." "Então o que mudou?"
Ele passou a mão pelo cabelo, claramente lutando contra algo interno. Eles estão procurando diferente agora. E você acha que me mandar embora vai resolver? Eu sei que ficar aqui vai piorar. Às vezes a pessoa que te faz sentir seguro é a mesma que precisa te afastar para te proteger. Ela balançou a cabeça, os olhos já marejados. Ou isso é só uma desculpa? Aquilo o atingiu. Forte, não faz isso. Faz o quê? A voz dela falhou. Fingir que eu não percebo? O silêncio entre eles explodiu. Cheio, denso, doloroso. Você está com medo, ela disse mais baixo agora. Ele a encarou. Sim. A resposta veio sem hesitação, e isso a fez parar. Medo de quê? Ele demorou, mas respondeu. De não conseguir te manter segura. Ela respirou fundo, e com isso, algo dentro dela mudou. Naquele momento, ela entendeu que não era sobre ir embora. Era sobre não querer ir. Ela deu um passo à frente, voltando a diminuir a distância. Então não me manda embora. A voz saiu baixa, mas firme. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse mais difícil do que qualquer confronto. Você não entende? Então me faz entender. O olhar dele se encontrou novamente. Intenso. Carregado. Quase impossível de sustentar. Se você ficar... Ele começou, mas parou. Ela esperou. O quê? Ele respirou fundo e disse finalmente: eu não vou conseguir manter distância. O coração dela disparou, mas dessa vez não havia medo. Algumas verdades não afastam, elas aproximam ainda mais. O silêncio que veio depois era inevitável, porque agora não havia mais como fingir, não havia mais como negar. Algo entre eles já tinha ultrapassado qualquer limite, e o mais perigoso de tudo era que nenhum dos dois queria voltar atrás. A chuva começou sem aviso, forte, constante, como se o céu tivesse decidido desabar exatamente naquele momento. Lá fora, o som das gotas contra o vidro preenchia o silêncio que se formou entre eles. Lá dentro, nada era simples agora. Eles estavam parados, muito próximos, muito conscientes um do outro. E ainda assim, sem saber como atravessar aquele instante. Há momentos na vida em que não escolher já é por si só uma escolha. Você precisa decidir, disse Daniel, a voz mais baixa do que o normal. Ela o encarava, o coração acelerado. Eu já decidi. Ele franziu levemente o senho. Não, você não entendeu. Ele deu um passo mais perto. Agora não havia mais espaço entre eles. Se você ficar, não tem volta. O ar ficou mais denso, mais quente, mais difícil de respirar. Eu sei. A resposta veio sem hesitação, sem medo, sem dúvida. E isso foi o que quebrou o controle dele. O perigo nunca foi o mundo dele. Foi o fato de ela não querer ir embora. Ele passou a mão pelo rosto, virando levemente de lado, como se estivesse tentando recuperar algo que já não estava mais ali. Controle, distância, racionalidade. Tudo começava a falhar. Você não faz ideia do que está dizendo, murmurou. Ela deu mais um passo, diminuindo o pouco de espaço que ainda existia. Então para de decidir por mim. Aquilo foi direto, sem suavizar, sem recuar. Ele virou o rosto novamente para ela. Os olhos agora carregavam algo novo, algo mais intenso, mais vulnerável, mais verdadeiro. Eu estou tentando te proteger, e eu estou tentando ficar. O silêncio que veio depois não era mais dúvida, era colisão. Quando dois caminhos se cruzam de verdade, nenhum dos dois continua sendo o mesmo. Ele a encarou por longos segundos, como se estivesse memorizando cada detalhe, como se estivesse aceitando algo que vinha evitando desde o primeiro instante. E então, ele tomou uma decisão. Você fica. A frase foi simples, mas mudou tudo. O coração dela disparou. Eu fico. E aquilo selou, sem promessas, sem planos, mas com um peso que nenhum dos dois poderia ignorar.
A chuva continuava, mais forte agora, como se abafasse o resto do mundo, como se criasse um espaço só deles, fechado, isolado, perigoso. Eles ainda estavam ali, diante um do outro, e pela primeira vez, sem fugir, sem desviar, sem fingir que não sentiam. Existem distâncias que protegem e existem proximidades que mudam tudo. Ela respirou fundo, sentindo o próprio coração bater contra o peito com força. O que acontece agora? A pergunta saiu baixa, mais carregada. Ele demorou a responder, não por falta de resposta, mas porque qualquer resposta mudaria tudo. Agora, ele começou, a voz mais rouca, mais próxima. A gente para de fingir que isso não está acontecendo. O ar pareceu desaparecer por um instante. Ela não desviou o olhar, não recuou, não tentou se proteger. E isso foi o que mais o desarmou. Ele levantou a mão, devagar, como se cada movimento precisasse de permissão, mas não tocou. Parou a poucos centímetros do rosto dela, esperando, dando a ela a escolha. O respeito pelo sentimento do outro é o que transforma a intensidade em algo verdadeiro. Ela fechou os olhos por um breve segundo, e então deu um pequeno passo à frente, o suficiente. A escolha foi dela, e isso fez toda a diferença. O toque veio leve, quase inexistente, mas intenso, como se carregasse tudo o que eles não disseram até ali. Ela abriu os olhos lentamente e encontrou os dele, mais próximos do que nunca, mais vulneráveis, mais reais. Não havia pressa, não havia impulso descontrolado, apenas um momento, um instante suspenso no tempo, onde tudo parecia fazer sentido, mesmo sendo completamente improvável. Ele encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados, a respiração compartilhada, controlada, mas falhando aos poucos. Alguns encontros não começam com palavras, começam com silêncio e significado. Ela sentiu tudo. O medo ainda estava ali, o perigo também, mas pela primeira vez. Não era isso que dominava. Era o que existia entre eles. Ele se afastou primeiro. Pouco, mas o suficiente para recuperar um mínimo de controle, porque ele sabia, se ultrapassasse mais um limite, não haveria mais volta. Isso não pode acontecer desse jeito, disse ele ainda próximo, mas a própria voz já não sustentava a mesma firmeza. Ela respirou fundo. Já aconteceu. A resposta foi suave, mas definitiva. Algumas coisas não pedem permissão, simplesmente acontecem. Ele a observou. E dessa vez, não havia mais como negar. Não havia mais como recuar completamente. Mas antes que qualquer outra palavra fosse dita, um som cortou o momento. Seco. Alto. Vindo de fora. Um impacto. Distante, mas claro o suficiente. Os dois se afastaram no mesmo instante. A realidade voltou, de forma abrupta. Ele ficou atento. O olhar mudou completamente, voltando ao homem que ela ainda estava começando a conhecer. Eles encontraram. O coração dela gelou. O amor pode até nascer no meio do caos, mas o perigo nunca deixa de existir. E naquele instante, eles entenderam. O tempo deles não seria fácil, não seria calmo. E definitivamente não seria seguro. O som ecoou novamente, mais próximo, mais forte. Inconfundível. Algo havia atingido o portão. Ela levou a mão automaticamente ao peito, sentindo o coração acelerar de forma descontrolada. Daniel já não estava mais no mesmo lugar. Em questão de segundos, ele havia mudado completamente. A postura relaxada desapareceu. O olhar suave também. Agora havia apenas foco. Precisão. Perigo. Existem lados de uma pessoa que só aparecem quando tudo está prestes a ser perdido. Fica aqui, disse ele, firme. Então, ela respondeu imediatamente, a voz falhando. Eu não vou ficar sozinha. Ele a olhou. E por um segundo, houve um conflito claro ali, entre protegê-la e mantê-la por perto. Outro impacto, mais forte. O som metálico reverberou pela casa inteira.
Ela se aproximou dele sem perceber, como se o corpo tivesse decidido por ela. Daniel. Ele segurou levemente os braços dela, firme, mas cuidadoso. Olha para mim. Ela obedeceu. Eu preciso que você confie em mim agora. O tom era diferente, mais sério do que nunca. Eu confio, ela disse quase sem ar. Mas não me deixa sozinha. Aquilo atingiu algo profundo nele. Algo que ele vinha tentando ignorar desde o começo. Às vezes, proteger alguém significa mantê-la longe. Mas amar alguém começa quando você não consegue mais fazer isso. Ele soltou lentamente os braços dela, tomando uma decisão. Então você fica comigo. A resposta veio firme, sem volta. O coração dela disparou. Mas dessa vez, havia algo além do medo. Confiança. As luzes externas piscaram levemente. O som de vozes agora podia ser ouvido ao longe. Eles estavam lá fora. Mais de um. Esperando. Observando. Daniel caminhou até uma gaveta discreta e a abriu. Ela observou, sem dizer nada, sem perguntar, porque naquele momento ela começou a entender o tipo de mundo em que ele vivia. Ele voltou até ela, parou bem à sua frente. Independente do que acontecer, você não se afasta de mim. Ela assentiu, sem hesitar. O medo ainda existia, mas já não era maior do que a decisão de ficar. O som de algo sendo forçado ecoou novamente, mais agressivo, mais urgente. O tempo estava acabando. Ele segurou a mão dela, pela primeira vez, sem hesitação, sem medir, sem pensar. E aquilo disse tudo. O mundo lá fora estava em movimento, mas ali dentro, tudo parecia acontecer mais devagar, como se cada segundo fosse esticado, como se o tempo estivesse dando a eles uma última chance de escolher. Ela apertou a mão dele, com força, não por desespero, mas por decisão. Existem momentos em que o coração fala mais alto que o medo, e a gente simplesmente escolhe ficar. Quantos são? Ela perguntou em voz baixa. Mais do que eu gostaria. Resposta honesta, sem suavizar. Ela respirou fundo. Eles vão entrar? Ele não respondeu de imediato, mas o olhar dele já tinha a resposta. Um estrondo. Mais alto. Mais próximo. Ela fechou os olhos por um segundo, mas não soltou a mão dele, nem por um instante. Terry, ele disse, puxando levemente a atenção dela. Olha para mim. Ela abriu os olhos e encontrou os dele, firmes, presentes, ali. Enquanto você estiver comigo, eu não vou deixar nada acontecer com você. A forma como ele disse aquilo não parecia promessa, parecia verdade. Algumas pessoas não dizem eu te protejo. Elas simplesmente fazem você sentir que nada pode te alcançar. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, a ansiedade diminuiu, mesmo com o perigo ali, mesmo com o som lá fora, porque ele estava ali. Mas então, outro som, diferente. Um vidro se quebrando, mais distante dentro da casa. Eles entraram. O corpo dela enrijeceu, mas não recuou. Daniel a puxou levemente para mais perto. Agora não havia mais espaço entre eles. Não havia mais linha. Não havia mais distância. A decisão já tinha sido tomada. O amor não nasce em momentos perfeitos. Ele nasce quando, mesmo no caos, alguém decide não ir embora. Os passos podiam ser ouvidos, lentos, cuidadosos. Eles estavam procurando. Ele se inclinou levemente, aproximando o rosto do dela. A voz saiu quase em um sussurro. Confia em mim. Ela assentiu. E naquele instante, ela não estava mais fugindo. Ela estava enfrentando. Porque agora, ela não estava sozinha. O silêncio que veio depois não era paz, era preparação. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela entendeu completamente. Aquela não era mais uma história de fuga, era o início de uma luta. E juntos, eles estavam prestes a enfrentá-la. O barulho do vidro ainda ecoava pela casa, fragmentos espalhados. Um som que não poderia ser desfeito.
Assim como o momento. Eles estavam dentro. Daniel não soltou a mão dela, mas seu corpo mudou. Cada músculo atento, cada sentido desperto. Ele não era mais apenas o homem que a havia salvado na rua. Agora, era alguém acostumado a enfrentar o perigo de frente. Há pessoas que fogem do caos, e há aquelas que sabem exatamente como caminhar dentro dele. Fica atrás de mim, ele disse baixo. Ela assentiu, mas não completamente. Se manteve próxima, quase colada a ele. Como se a distância agora fosse impossível. Os passos começaram a ecoar no andar de baixo. Lentos, cuidadosos. Eles não estavam com pressa. Isso era pior. Significava que tinham certeza. Daniel inclinou levemente a cabeça, escutando. Contando. Analisando. Ela observava. Cada detalhe. Cada movimento. E, pela primeira vez, não via apenas o mistério nele. Via o peso. A responsabilidade. As escolhas difíceis que ele carregava. Daniel. Ela sussurrou. Ele virou o rosto o suficiente para olhar para ela. Eu estou aqui. Simples, mas suficiente. Às vezes, tudo o que a gente precisa ouvir é que não está sozinho. Os passos subiram, agora mais próximos. O som da madeira rangendo sob o peso. O coração dela disparou, mas ela não recuou. Ele se moveu, devagar, guiando-a pelo corredor, até um ponto mais afastado, mais escuro, mais seguro. Por enquanto. Até se algo acontecer, ele começou. Não, ela interrompeu firme, mesmo com a voz baixa. Você não vai terminar essa frase. Ele a encarou. Surpreso. Eu não vou fugir de você, ela continuou. Não agora. Aquilo o atingiu de um jeito diferente. Mais profundo, mais pessoal. O medo ainda existia, mas agora havia algo maior que ele. Os passos pararam. Silêncio. Pesado. Intencional. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Um barulho na porta do corredor. Lento. Testando. Daniel puxou ela levemente para mais perto. Agora não havia mais espaço algum. Ele respirou fundo. E, pela primeira vez, havia algo além de estratégia no olhar dele. Havia decisão emocional. O som da porta sendo pressionada fez o tempo travar. Cada segundo parecia mais longo, mais denso, mais irreversível. Ela podia sentir a respiração dele. Próxima, controlada, mas mais pesada agora. Ele estava no limite, não do medo, mas do controle. O verdadeiro perigo não é quando tudo está fora de controle. É quando você percebe que não quer mais controlar. Fica comigo, ela sussurrou. E não era um pedido de proteção. Era algo mais profundo, mais silencioso. Ele fechou os olhos por um breve instante, como se aquilo fosse mais difícil do que enfrentar qualquer ameaça do lado de fora. Quando abriu, algo havia mudado. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Firme, presente. Não havia pressa. Não havia impulso cego. Apenas verdade. Os olhos dela encontraram os dele. E naquele instante, o mundo lá fora deixou de existir. Há momentos em que o coração fala tão alto que o resto do mundo desaparece. Mas então, o barulho da porta, mais forte, mais agressivo. A realidade voltou. Brusca. Ele se afastou. Rapidamente. Voltando ao foco, eles estão perto demais, disse agora completamente sério. Ela respirou fundo. E a gente? Ele a olhou. E dessa vez, não desviou. A gente não vai cair. A resposta veio firme, mas carregada de algo que ele não disse, porque quando duas pessoas escolhem ficar, elas deixam de fugir e começam a lutar. O som de passos voltou. Agora no corredor. Do lado de fora, a maçaneta se moveu. Lentamente. Ela apertou a mão dele. Com força. Ele respondeu. No mesmo instante, sem palavras, sem promessas, mas com uma certeza silenciosa. Eles estavam juntos nisso. Que acontecesse o que acontecesse, nada mais seria como antes. Algumas histórias de amor não começam com um encontro perfeito.
começam com a decisão de não soltar a mão do outro, mesmo quando tudo desmorona. A porta começou a abrir, e o destino deles também. A maçaneta girou, devagar, com um rangido leve, mas suficiente para cortar o ar como uma lâmina. Daniel não se moveu de imediato, mas todo o corpo dele se preparou. Ela sentiu, pela forma como a mão dele apertou a dela, pela respiração que ficou mais densa, pela mudança quase imperceptível no olhar. A porta se abriu. Um homem surgiu primeiro, alto, expressão dura, olhos atentos demais para alguém que estava apenas procurando. Logo atrás dele, outro. E mais um. Ela prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que parecia denunciar a presença dela ali. Daniel deu um passo à frente, sutil, mas suficiente para colocá-la completamente atrás dele. Eu já imaginava que vocês iam encontrar o caminho, disse ele, a voz firme, controlada. O homem da frente soltou um leve sorriso de canto. Você sempre foi difícil de ignorar. O olhar dele passou rapidamente pelo espaço, analisando, calculando, até parar. Nela, o mundo pareceu encolher. Então é por causa dela, ele disse com um tom quase curioso. Daniel não respondeu de imediato, mas o silêncio dele foi resposta suficiente. Às vezes, o perigo não precisa de confirmação. Ele reconhece sozinho o que importa. Eu sugiro que você vá embora, Daniel disse agora mais sério. Não precisa piorar isso. O homem deu um passo à frente, sem pressa, sem medo. Você sabe que não funciona assim, respondeu. Ele quer ela. O corpo dela enrijeceu atrás de Daniel, mas ela não recuou. E você sabe que eu não vou entregar. Daniel rebateu a voz mais baixa agora, mais perigosa. O homem inclinou levemente a cabeça, como se analisasse melhor a situação. Engraçado, murmurou. Nunca vi você se colocar no meio de algo assim por ninguém. O silêncio caiu, pesado. Ela sentiu o impacto daquilo. Porque era verdade. As coisas mudam, Daniel respondeu sem desviar o olhar. O homem sorriu de leve, mas não era um sorriso amigável. Mudam ou complicam. Algumas escolhas não mudam apenas o presente. Elas reescrevem quem você é. O segundo homem se aproximou um pouco mais, olhando diretamente para ela agora. Ele não vai parar, disse como um aviso. Você sabe disso, não sabe? Ela engoliu em seco, mas pela primeira vez não desviou o olhar. Eu sei, respondeu a voz baixa, mas firme. Daniel virou levemente o rosto para ela, surpreso, não pela resposta, mas pela forma. Então não fica, o homem insistiu. Você não pertence a isso. Ela respirou fundo, o coração acelerado, mas havia algo novo ali, algo que não existia antes. Talvez eu não pertença mesmo, disse ela, mas eu já estive em algo pior. O silêncio que veio depois foi diferente. Agora não era só tensão, era respeito. Daniel olhou para frente novamente, mas por um breve instante, algo dentro dele se acalmou. A força de alguém não está em nunca sentir medo, mas em decidir ficar mesmo com ele. O homem suspirou, como se estivesse ficando sem paciência. Última chance, disse. Entrega ela, e isso termina aqui. O tempo parou. Ela sentiu a mão de Daniel apertar a dela, mais forte, mais firme. E então ele respondeu. Não. Simples. Direto. Sem espaço para negociação. O silêncio que veio depois daquela palavra não era vazio. Era ruptura. O ar parecia mais pesado, mais difícil de respirar, como se tudo estivesse prestes a acontecer ao mesmo tempo. O homem da frente soltou um pequeno riso, balançando a cabeça. Eu realmente não achei que você fosse fazer isso. Daniel não respondeu, mas sua postura dizia tudo. Por ela? O homem continuou apontando discretamente. Isso não é sobre você, Daniel disse firme. Não, o homem rebateu dando mais um passo. Porque do jeito que eu vejo, isso vai custar caro. Proteger alguém não é sobre o que você ganha, é sobre o que você está disposto a perder. Ela sentiu aquilo.
como um impacto direto no peito. Daniel, ela sussurrou, puxando levemente a mão dele. Ele virou o rosto. Não. A resposta veio antes mesmo dela terminar. Mas eu já decidi. A forma como ele disse aquilo não deixava espaço para discussão. Ela engoliu em seco, os olhos marejados, mas firmes. Você não pode decidir isso sozinho, disse agora mais forte. Ele a encarou. E pela primeira vez, havia algo vulnerável ali. Eu posso, respondeu. Quando envolve você. O coração dela falhou um instante. O amor às vezes aparece disfarçado de proteção, mas carrega uma intensidade que não pode ser ignorada. Você não me conhece o suficiente para isso, ela disse quase em um desabafo. Eu sei o suficiente, ele respondeu sem hesitar. O silêncio caiu entre eles. Mas não era desconfortável. Era verdadeiro. E o que você acha que sabe? Ela perguntou, a voz mais baixa agora. Ele respirou fundo, como se fosse dizer mais do que deveria. Eu sei que você ficou, disse ele, mesmo podendo ir embora. Eu sei que você estava com medo, e ainda assim não recuou. Eu sei que você não é como as pessoas que eu conheço. Cada palavra foi dita com calma, com peso, com verdade. Ela sentiu. Cada uma. E isso é exatamente o que me preocupa, ele completou. Às vezes o que mais nos atrai em alguém é exatamente o que pode nos destruir. O homem à frente interrompeu, batendo levemente as mãos. Bonito, de verdade, mas acabou. O clima mudou novamente. Brusco. A gente vai levar ela, disse ele agora sem paciência. Daniel deu um passo à frente. Tenta. A palavra saiu baixa, mas carregada de algo que não precisava ser explicado. O silêncio voltou, mas dessa vez era o tipo de silêncio que antecede algo irreversível. Ela apertou a mão dele novamente, e dessa vez não era por medo. Era por escolha. Porque quando o coração decide, não existe mais caminho de volta. E naquele instante, tudo estava prestes a mudar. O confronto finalmente explode. Sem mais espaço para palavras, Daniel se coloca entre ela e os homens, assumindo de vez a decisão de protegê-la. O ambiente, antes silencioso, se transforma em tensão pura. Movimentos rápidos, objetos sendo derrubados, e a sensação clara de que tudo está saindo do controle. Mesmo com medo, ela não foge. Permanece. Observa. E sente. Quando os homens percebem que Daniel não vai ceder, a ameaça muda de direção. Se ela não for, ele também será levado. É nesse momento que tudo se torna pessoal. Ela tenta impedir, se coloca no meio, deixa claro que aquilo já a envolve, emocionalmente e completamente. E pela primeira vez, Daniel não consegue negar o motivo de tudo aquilo. Ele está fazendo isso por ela. E ela entende, e isso dói. No meio do caos, surge algo ainda mais forte. A verdade entre eles. Ela tenta fazê-lo parar. Implora para que ele não carregue tudo sozinho. Questiona suas decisões, sua forma de resolver tudo isoladamente. E mesmo com o perigo ao redor, aquele momento se torna íntimo, vulnerável, real. Daniel admite, ainda que sem palavras diretas, que sabe o que está em jogo. Mas deixa claro que não é uma promessa. É uma escolha. Uma escolha que pode custar caro. Ela, por sua vez, não quer ser apenas protegida. Quer estar ao lado dele, dividir o peso, ficar. E isso muda algo dentro dele. Pela primeira vez, Daniel hesita em seguir sozinho. Mas o tempo acaba. A ameaça volta. E tudo precisa ser decidido naquele instante. Antes que a situação exploda de vez, ele segura a mão dela e pede apenas uma coisa: que ela confie. Ela confia. Mas também deixa claro, não quer ser deixada para trás. E naquele momento silencioso, carregado de emoção e risco, algo muda entre eles. Porque amar ali deixa de ser apenas proteger e passa a ser aprender a não afastar. O momento da decisão chega e não há mais como evitar. Diante da ameaça,
Daniel entende que não pode protegê-la mantendo-a ao seu lado. Mesmo contra tudo o que sente, ele toma uma decisão difícil, afastá-la. Mas ela percebe. No jeito que ele segura sua mão, no olhar cansado, na forma como fala. Aquilo não é apenas proteção, é despedida. Quando ele diz que ela precisa sair, que dessa vez não é uma escolha, aquilo a atinge profundamente. Ela não aceita, questiona, tenta fazê-lo enxergar que não quer ser afastada, que não quer que ele carregue tudo sozinho. Pela primeira vez, Daniel mostra sua fragilidade. Admite, ainda que indiretamente, que não sabe agir de outra forma, que sempre lidou com tudo sozinho. E ela responde com uma verdade simples, mas poderosa. Ele precisa aprender. Por um instante, algo dentro dele vacila. Mas não há tempo. A situação exige ação. E então, no momento certo, ele pede que ela confie. E ela confia, mesmo sem concordar. Quando a chance surge, ele dá a ordem. E ela vai. Não porque quer, mas porque acredita nele. Cada passo que dá para longe é doloroso, pesado, como se estivesse deixando uma parte de si para trás. Ao sair, ainda olha para ele uma última vez, sozinho, firme e distante. E é ali que seu coração se parte. Dentro da casa, Daniel permanece, agora sozinho, sustentando a decisão que tomou. Ele sabe que fez o necessário, mas isso não torna mais fácil. Porque pela primeira vez, o que dói não é o perigo, causa a ausência dela. Do lado de fora, ela também sente. Perdida, sem direção, com o coração apertado, ela finalmente entende o que está acontecendo dentro de si. Ela não está fugindo, está sendo afastada. Isso dói mais do que qualquer medo, porque o que ela sente já não é dúvida, não é confusão, é amor. E naquele momento, a distância entre eles deixa de ser apenas física, se torna emocional, profunda e muito mais difícil de superar. Após a separação, o silêncio se torna o maior peso para ambos. Ela para no meio da rua exausta, perdida, sem direção. Pela primeira vez, não é o medo que a domina, é a ausência dele. Aos poucos, ela entende que não foi apenas protegida, foi afastada, e isso dói mais do que qualquer perigo. Sozinha, sem respostas, ela percebe que o que sente já ultrapassou o medo ou a confusão. É algo mais profundo, impossível de ignorar. Enquanto isso, Daniel também enfrenta o próprio vazio. A casa, antes preenchida pela presença dela, agora parece fria e distante. Cada detalhe traz lembranças, o lugar onde ela esteve, os momentos que dividiram. Ele tenta se convencer de que fez o certo, mas não consegue sustentar essa certeza. Pela primeira vez, seu controle falha. Ele percebe que não foi o acaso que o prendeu a ela, mas algo no olhar dela, algo que ele não conseguiu ignorar. E agora, ele sente o preço disso. A noite avança, e em lugares diferentes, os dois enfrentam o mesmo conflito. A distância não traz alívio. Ela entende que, mesmo tendo ido embora, não conseguiu realmente se afastar. Ao lembrar das palavras dele, da confiança que depositou, percebe que ainda acredita e que ficar longe dói mais do que voltar. Então decide, não por impulso, mas por algo inevitável. Ela precisa voltar. Daniel, por outro lado, luta internamente. Anda pela casa inquieto, dividido entre ir atrás dela ou manter distância para protegê-la. Pela primeira vez, considera ir atrás, mas o medo de colocá-la novamente em risco o impede. Ainda assim, algo dentro dele não encontra paz. Sem saber, os dois tomam a mesma decisão: voltar. Quando ela chega à casa, o ambiente ainda carrega as marcas do que aconteceu. O silêncio pesa, e por um instante, ela acredita que ele não está mais ali. Mas ele está. E o reencontro acontece. Carregado. Intenso. Cheio de tudo o que ficou guardado. Ele questiona por que ela voltou. E ela responde com verdade. Ir embora doeu mais do que ficar. Aquilo o atinge. Mesmo assim,
Ele insiste no risco, na necessidade de distância. Mas ela não aceita mais isso. Pela primeira vez, enfrenta diretamente a forma como ele tenta decidir tudo sozinho. E o clima entre eles muda. Agora não há mais fuga. No confronto emocional que se segue, ela se abre completamente. Diz que tentou ir embora, tentou ser racional, mas não conseguiu, porque ao tentar se afastar sentia que estava deixando algo importante para trás, algo real, mesmo sem saber exatamente o que é. Daniel ainda resistente, alerta sobre o mundo dele, mas ela não recua. Pede para que ele mostre, para que pare de afastá-la. Isso o desarma. Pela primeira vez, ele não encontra argumentos suficientes para mantê-la distante. A proximidade entre eles cresce, sem pressa, sem impulsividade, mas inevitável. Eles reconhecem, mesmo sem dizer diretamente, que tentaram se afastar e falharam. Que o que existe entre eles não pode mais ser ignorado. Quando ele finalmente a toca com cuidado, como se ainda existisse receio, tudo se torna claro. O que antes era dúvida, agora é certeza. Ele admite em tom baixo que aquilo complica tudo. E ela responde com algo simples, mas definitivo. Eles vão aprender a lidar. E naquele momento, eles param de fugir. Não porque o mundo se tornou seguro, mas porque ficar longe deixou de ser uma opção. E mesmo sem saber, eles acabavam de entrar na parte mais difícil da história, porque agora não era mais sobre evitar o sentimento. Era sobre viver com ele. O silêncio entre eles ainda existia, mas não era mais feito de dúvidas. Era feito de decisão. Daniel ainda estava com a mão no rosto dela, como se aquele pequeno gesto fosse o único ponto de equilíbrio que ele tinha naquele momento. Ela não se afastou. Pelo contrário, permaneceu, presente, escolhendo ficar. Se você continuar aqui, ele começou a voz baixa, mais sincera do que nunca. As coisas vão piorar antes de melhorar. Ela não desviou o olhar. Então a gente enfrenta. A resposta veio simples, mas carregada de tudo. Ele soltou um leve suspiro, quase um riso desacreditado. Você fala como se fosse fácil. Ela balançou a cabeça. Não é fácil. Eu só não quero mais fugir. Aquilo o fez parar. De verdade. Por anos ele tinha vivido fugindo. Não de pessoas, mas de vínculos, de sentimentos, de qualquer coisa que pudesse tirar o controle das mãos dele. E agora, ela estava ali, dizendo exatamente o oposto. Eu passei muito tempo achando que manter distância era o que mantinha todo mundo seguro. Ele disse mais baixo, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Ela ouviu, sem interromper. Que talvez tenha sido, ele continuou, mas também foi o que me fez perder tudo antes mesmo de tentar. Ela sentiu o peso daquelas palavras. Então não faz isso de novo, disse ela com suavidade. Ele a olhou. E pela primeira vez, pareceu realmente considerar algo diferente. Às vezes mudar não é sobre força. É sobre coragem de tentar um caminho novo. Mas o momento não ficou só entre eles, porque o mundo lá fora ainda existia e não tinha terminado. O som de um carro parando do lado de fora trouxe a realidade de volta. Os dois olharam na mesma direção. A tensão voltou. Mas agora era diferente. Eles não estavam mais divididos. Daniel respirou fundo. Isso não acabou. Ela assentiu. Eu sei. Ele hesitou por um instante, como se estivesse tomando a decisão mais importante de todas. Então a gente não foge mais, disse ele firme. Ela sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Não, respondeu. Agora, eles estavam do mesmo lado. A noite parecia mais calma, mas não completamente. Como se o mundo ainda estivesse observando, esperando o próximo passo. Mas pela primeira vez, eles não estavam reagindo, estavam escolhendo. O confronto não aconteceu como antes. Não houve invasão. Não houve caos. Houve algo diferente. Resolução. Daniel não precisou lutar como antes, porque desta vez ele não estava sozinho. E mais importante,
Ele não estava mais tentando resolver tudo do jeito antigo. Ele fez o que nunca fazia. Ele encerrou. A forma como lidou com aquilo não veio da força. Veio da decisão. De cortar o que precisava ser cortado. De colocar limites onde antes havia silêncio. E quando voltou para dentro da casa, o peso nos ombros já não era o mesmo. Ela estava ali, na sala, esperando, mas não ansiosa, nem assustada. Ela estava tranquila. Acabou? Perguntou com cuidado. Ele assentiu, se aproximando. Acabou. O silêncio que veio depois não era pesado, era leve. Ela soltou o ar devagar, como se finalmente pudesse respirar de verdade. Você está bem? Perguntou. Ele parou diante dela, pensou por um segundo e respondeu com honestidade. Agora estou. Ela sorriu de leve, e aquele sorriso era diferente de todos os outros. Mais calmo, mais certo, ele observou. E pela primeira vez, não tentou se afastar do que sentia. Você mudou tudo, disse ele sem rodeios. Ela inclinou levemente a cabeça. Eu não mudei. Você só deixou acontecer. Ele soltou um leve sorriso, quase imperceptível, mas real. O amor não transforma quem a gente é. Ele revela quem a gente estava evitando ser. Ele deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância. Eu não sei fazer isso perfeito, disse ele. Ela respondeu sem hesitar. Eu também não. O silêncio entre eles agora era confortável. Então a gente aprende, completou ela. Ele assentiu. E dessa vez, não havia mais dúvida, porque não era mais sobre medo, nem sobre perigo, nem sobre passado. Era sobre escolha. E eles escolheram ficar. A casa já não parecia vazia. O silêncio já não era pesado. E o mundo lá fora já não parecia tão assustador. Porque, no fim, não foi a fuga que mudou tudo. Foi o momento em que eles decidiram não ir embora. E às vezes o amor não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que faz você querer ficar. E foi ali, entre o caos, a escolha e a coragem, que o amor deles começou de verdade. E talvez, no fim dessa história, você tenha percebido algo. Nem todo amor começa de forma perfeita. Às vezes ele nasce no meio do caos, no medo, na incerteza, no momento em que tudo parece dar errado. E ainda assim, ele acontece. Talvez você tenha se reconhecido um pouco nela, na dor de tentar ir embora, mesmo querendo ficar. No medo de confiar depois de ter sido ferida, na dúvida entre o que é seguro e o que faz o seu coração bater mais forte. E talvez você também tenha visto algo dele. Na dificuldade de demonstrar, no impulso de se afastar para proteger, na tentativa de controlar tudo, quando no fundo tudo o que ele precisava era sentir. A verdade é que o amor não chega quando estamos prontos. Ele chega quando precisamos aprender. Aprender a confiar de novo. Aprender a não fugir. Aprender que às vezes ficar é o maior ato de coragem que existe. Porque amar não é sobre não sentir medo. É sobre escolher alguém, mesmo com ele. E talvez hoje a única coisa que você precisava ouvir é isso. Você merece um amor que fique. Um amor que não vá embora na primeira dificuldade. Um amor que escolha você, mesmo quando seria mais fácil desistir. E mais importante, você merece ser alguém que também escolhe ficar. Obrigada por viver essa história até aqui. E quem sabe, a próxima não começa exatamente quando você menos espera. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa história com uma amiga ou um amigo. Obrigado por ter passado esse tempo comigo. Um grande abraço e até o próximo romance.